Olá, seja muito bem-vindo à Academia da Pele. O assunto de hoje é um anexo da pele, os pelos. Mas antes, se inscreve no nosso canal e toca no sininho para ativar as notificações. Convido você a ficar comigo durante todo esse treinamento para entender quais são as funções dos pelos, qual a diferença entre os pelos do corpo e os pelos da cabeça, quais são as possíveis causas da queda de cabelos e quais são as causas que os suplementos vitamínicos tratam e aquelas que eles não têm ação nenhuma. Então, se você é um consultor régua alta, seguidor aqui do nosso canal, já deixa o seu like porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai aprender comigo agora. Bem, nós vamos falar agora sobre os pelos que também são considerados anexos da pele. Eles são localizados na derme, que é a segunda camada da pele, e eles se encontram em maior quantidade na cabeça, axila, virilha, braços e pernas. Existe uma diferença do crescimento de pelos em homens e em mulheres por causa da questão hormonal, que também é diferente entre esses gêneros. A influência genética pesa também para a espessura dos pelos, a cor, velocidade do crescimento e se eles vão ser lisos ou crespos. Isso tudo recebe influência genética. Na raiz do pelo, a gente encontra queratinócitos, que são células de queratina, e os melanócitos, que são as células que fabricam a melanina, que é o pigmento que vai dar cor aos pelos. Aqui a gente tem na foto, eu peguei aqui uma imagem de um folículo para vocês verem. Deixa eu usar o cursor aqui um pouquinho. Então, esse aqui é a raiz, tá? Aqui nessa pontinha a raiz. Aí você tem o folículo piloso, o pelo saindo aqui pela superfície da pele, tá? Nesse caso, então, o folículo é chamado piloso, né? Folículo piloso. Quando nós temos, como nessa foto, nessa figura, uma glândula sebácea anexa ao folículo piloso, o nome dele então fica sendo folículo pilosebáceo, tá bom? Para você entender, se você vê essa nomenclatura em algum lugar, é porque está anexo ao folículo do pelo também uma glândula sebácea. Isso é muito comum da gente encontrar na face também. Vamos falar um pouquinho sobre as funções do pelo. Vou citar aqui um exemplo, ver se já aconteceu com você. Aquela noite de inverno, tá muito frio, aí você vai deitar e embaixo das suas cobertas o lençol está gelado e você começa a tremer. Você fica uns 5 minutos ali arrepiado, tremendo, daqui a pouco passa e você sente, até você fica meio cansado assim, você ficou 5 minutos ali tremendo. O que aconteceu, gente? Nesse caso, os pelos tiveram a função de aquecer o nosso corpo. Eu acho isso lindo, eu adoro ensinar essas coisas aqui no canal. Olha só, deixa eu usar aqui o cursor. Tá vendo aqui essa pontinha? É um músculo que ele fica anexo ao pelo. Então ele chama-se músculo eretor do pelo. Quando a gente passa por uma situação como essa que eu dei o exemplo, esse músculo contrai, arrepia o pelo e causa esse tremor. Então os arrepios, eles são um mecanismo de aquecimento natural do nosso corpo. E fala para mim se isso não é maravilhoso, eu fico louca. Adoro ensinar essas coisas, porque eu acho assim que pelo menos 70% das pessoas que estão me ouvindo agora não sabiam que era isso que acontecia quando elas ficavam arrepiadas. Mas tem mais função, tá, gente? Os pelos do nariz, eles têm uma função super importante, duas, na verdade, muito importantes. Uma que vai manter as vias respiratórias desobstruídas, para você ter uma respiração ampla. E a outra é de impedir que partículas estranhas cheguem aos pulmões, aos alvéolos pulmonares, gerando ali uma contaminação, porque os pelos do nariz, na verdade, eles servem como se fosse um filtro. Eles retêm partículas estranhas e eles atuam dessas duas maneiras de defesa. As sobrancelhas e os cílios também têm ação de defesa, elas protegem o globo ocular dos raios ultravioleta, né? Os nossos cílios têm essa função, as sobrancelhas também, e também protege contra as partículas estranhas e também contra o suor. Quando a gente está num daqueles dias que a gente está suando muito, ali a sobrancelha ela faz um aparador ali para o suor. E os cabelos, eles servem como se fosse um protetor solar natural contra também a ação dos raios UV. Então, pelo não é só para estar ali de enfeite ou para dar trabalho para a gente remover, tá? Eles têm funções de defesa importantíssimas para o nosso corpo. Aqui está uma estrutura de um pelo para você conhecer um pouquinho melhor.
A camada mais externa do pelo chama-se cutícula. Ela tem as células dela em forma de escamas e ela é ricamente queratinizada e essa queratina é dura, então é uma estrutura resistente do pelo, tá? Aí na camada intermediária a gente tem o córtex, que tem ali grânulos de melanina. Lembra que eu falei que a raiz contém os melanócitos? Já o grânulo da melanina, que vai pigmentar o cabelo, ele está localizado no córtex, ele migra da raiz, né? Então ali o melanócito está na raiz, produz o grânulo de melanina e ele fica depositado no córtex e vai tingir, vai dar a cor ali do cabelo, tá? Também é uma região queratinizada e resistente. E a parte mais central é a medula do fio. Não tem muita literatura sobre a função da medula, não foi descoberto muito bem ainda o que ela faz. O que a gente sabe é que existem pelos que não possuem medula. Existe uma diferença no crescimento dos pelos do corpo e do cabelo. E eu acho importante vocês entenderem, porque eles crescem de maneira diferente. Os dois tipos, tanto o pelo do corpo quanto o cabelo, porque o cabelo é pelo também, tá, gente? Todos eles têm os mesmos ciclos de crescimento. O que muda é a maneira e o tempo desse ciclo. Os pelos do corpo, eles se desenvolvem até um certo comprimento e daí eles param de crescer, fica estagnado ali. A fase de crescimento do pelo do corpo, até chegar nesse ponto máximo dele, dura de 2 semanas a 4 meses em média, e ele fica ali. Quando geneticamente ele ficar velho, inicia-se um novo processo de crescimento e aí esses pelos velhos são desprendidos e substituídos pelos novos, né? Nós mulheres não deixamos muito isso acontecer porque a gente tem o hábito de remover os pelos das axilas, virilhas e também das pernas, mas os homens que deixam crescer, eles sentem mais esse ciclo do crescimento. A gente não consegue, a gente não deixa, né, o pelo crescer o tempo todo que ele precisaria, tá? Agora, o cabelo possui as mesmas fases de crescimento, mas as durações são diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma resumidinha essas 3 fases e eu tô deixando no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, um link de um outro vídeo que eu gravei do Drops da Beleza que eu falo sobre queda de cabelo. Lá a gente conversa um pouquinho mais sobre esses ciclos, tá? Mas para vocês entenderem, então o cabelo ele passa pelas 3 mesmas fases de crescimento. Anágena, que é a fase de crescimento propriamente dita, onde o pelo ali nasce, né? Ele parte da raiz e começa a crescer, e essa fase pode durar no cabelo de 2 a 6 anos. Então, as pessoas podem ter, isso é genético, ela pode ter uma fase curta de crescimento, e aí é uma pessoa que nunca vai ter cabelo muito longo, por exemplo, ou ela pode ter a fase comprida e o cabelo dela crescer por até 6 anos. Depois a segunda fase, que é a catágena, a gente chama de fase de repouso, mas na verdade é onde o pelo começa a morrer, porque ele se desprende da raiz e essa fase dura 3 semanas. E depois a gente tem a fase telógena, que é a fase de queda mesmo, dura cerca de 3 meses, e quando o pelo se solta, já tem uma fase anágena acontecendo, então o novo pelo já está subindo e ele empurra aquele pelo que já está morto, que está solto, e ele vai desprender da cabeça. A questão é que uma queda diária de até 100 fios é considerada normal, você não precisa se preocupar. E quais os motivos da queda de cabelo? Dietas prolongadas de baixíssima caloria, por exemplo, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, isso pode gerar uma falta de nutrição adequada, né, de vitaminas, então pode gerar queda de cabelo. Anemia por deficiência de ferro no organismo, por exemplo, mulheres que têm um fluxo menstrual muito intenso, alguns medicamentos como antidepressivos e anticoagulantes, dermatite de contato por causa de química como coloração, alisamento progressiva. Algumas alterações hormonais também favorecem a queda de cabelo. São elas estresse por causa do aumento do nível de cortisol, disfunções da tireoide. As mamães que tiveram seus bebês, é muito comum após o 4º mês que os bebês nasceram, por conta de algumas alterações causadas pela eliminação da placenta, essas mamães terem por um período aí de até 6 meses queda de cabelo além dos 100 fios diários, mas isso é esperado por conta dessa mudança, dessa readaptação hormonal que acontece depois do parto.
a menopausa e também depois do início do uso de alguns anticoncepcionais e também quando esse uso é interrompido. São causas hormonais que podem levar à queda de cabelo. A outra causa comum é a alopécia, que é uma doença dermatológica que acomete ali o couro cabeludo. Então a gente pode ter o tipo areata, que é em geral relacionada ao estresse e pode acometer tanto homens quanto mulheres. A androgenética, que a gente conhece como calvície, é mais comum acontecer nos homens, e também a seborreica, que está ligada à hiperatividade das glândulas sebáceas que estão no couro cabeludo. Então, nesse caso da alopecia seborreica, caspa em excesso é um dos sintomas. Então, o que a gente orienta nesse caso? A pessoa quer tomar um suplemento vitamínico, por exemplo, o que ele vai resolver? O suplemento vitamínico, gente, ele vai tratar os casos que tiver ali uma carência vitamínica, tá? Então, por exemplo, aquele caso da pessoa que está com uma dieta muito restrita, anemia pode ser que ajude um pouco, tá? Dependendo ali do suplemento, da suplementação que for feita. Agora, o ideal mesmo seria a pessoa ter um diagnóstico certinho, porque ela pode estar com algum problema hormonal e estar tratando como se fosse uma carência vitamínica, e o que vai acontecer? Não vai resolver e vai atrasar a solução daquele problema que pode estar acontecendo. Então, se acontecer de você atender uma pessoa, se a tua empresa ela tem suplementos vitamínicos e a pessoa quer uma vitamina para queda de cabelo, de repente a tua empresa tem isso, e você pergunta para ela, mas você sabe qual é a origem da queda? Por que está caindo o seu cabelo? Se a pessoa não tiver noção, aí você sugere, fala, seria legal você passar por um dermatologista. Ah, não, mas eu não tenho convênio, eu tô sem tempo, eu quero só tomar o suplemento. Você vai vender e você vai dizer o seguinte, como um bom consultor régua alta, você vai falar assim, olha, então é o seguinte, eu vou te vender esse suplemento, mas ele é um suplemento vitamínico. Se as causas forem outras, ele não vai tratar. Então você usa de 60 a 90 dias. Se você não notar redução na queda, suspende o uso e procura o diagnóstico de um dermatologista. E essa tem que ser a sua conduta profissional nesse caso. Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo que eu trouxe hoje. Se gostou, deixa o seu like. Eu também peço que você escreva aqui nos comentários como os quadros da Academia da Pele estão ajudando você a ser um consultor melhor. É importante para mim esse feedback, assim eu consigo desenvolver cada vez mais conteúdos assertivos para o seu trabalho na área de vendas diretas. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no blog SOS Glorinha Esclarece. Obrigada por sua audiência, espero te encontrar na programação do canal de segunda a sexta-feira. Toma posse de todo esse conhecimento que eu compartilhei hoje com você e prospere. Deus te abençoe.